Alô, amigos! Hoje é o dia 3 de outubro de 2025. Eu sou José Inácio Werneck e estou no Rio de Janeiro. Carlos Eduardo Novaes está em Pedro do Rio, estado do Rio de Janeiro. E Celina Cortes está também no Rio de Janeiro, como eu. Não, E não, não. Eu estou em Correias, está em perto do, Correias. do Novais. Hoje ela está no estado do Rio de Janeiro. E Isso. nós temos bananas, está no ar. Felizmente, não é o Bananinha. Não, não é o bananinha. Felizmente. Nós temos bananinha também. Nós temos banana e temos o bananinha que está lá nos Estados Unidos há sete Enchendo o meses. saco do Brasil. Pois é. Há 7 meses. E há no Rio de Janeiro, perdão, em Brasília, tem Ah, um grupo lá de bolsonaristas que está tentando arranjar um jeito de evitar a cassação do bananinha. É, Agora, é é. um absurdo isso. o Bananinha Calabar, não é isso? É o Ed Calabar, é É o de Ed Calabar. Calabar, o cara que passou, está 7 meses falando mal do seu próprio país, porra, que É. comprometeu aí as negociações comerciais do Brasil, que comprometeu aí a vida do Alexandre de Moraes, e, porra, estão querendo aliviar a barra dele. Porra. Isso aí vai ser uma vergonha nacional, imagina. Devemos a ele o tarifaço do Brasil, né? Claro, Devemos a ele. é Exatamente. isso, exatamente. É. Agora, Ah, vocês sabem que os Estados Unidos, no momento, não tem um governo funcionando, né? Ainda hoje houve mais uma tentativa no Senado para ver se superavam esse problema, não foi superado. Agora, Loteamento, né? é o shutdown que eles chamam. Agora, esse É. shutdown está ocorrendo porque o Donald Trump quer que ele ocorra. Aliás, o Donald Trump está tentando culpar os democratas. Mas há uma entrevista do Donald Trump há alguns anos, quando ele não era ainda presidente, não pensava nem em ser candidato, em que ele dizia exatamente isso. Se há um shutdown, isso é, se há um fechamento do governo por falta de dinheiro, por falta de orçamento, a culpa é sempre do presidente da República, porque ele é que tem que fazer as negociações para que o governo possa seguir funcionando. Então, se ele não tem intenção de fazer negociações, o governo vai fechar as portas, como é o que acontece no momento nos Estados Unidos. E tudo isso, Novaes e Celina, vem como parte de um projeto chamado Projeto 2025. Quando, na campanha eleitoral do ano passado, o Donald Trump foi questionado sobre esse projeto. Ele disse: Eu nem sei que projeto é esse, não vou seguir esse projeto 2025. O projeto 2025 é um projeto da Heritage Foundation, que é uma instituição de extrema-direita nos Estados Unidos. E a intenção deles é justamente sufocar, estrangular, tornar o governo o menor possível. É isso o que eles desejam. Há, inclusive, uma famosa frase de um dos membros dessa Heritage Foundation, que ele diz o seguinte: Eu quero tornar o governo tão pequeno a ponto de que eu possa estrangulá-lo na banheira. Então, é isso é que eles vêm fazendo. Eles querem tirar. Basicamente, qual é o impasse no momento? É a assistência médica. As O pessoas. Obamacare. É isso, é basicamente isso. O Donald Trump detesta o Obamacare, detesta a intenção de dar assistência médica às pessoas necessitadas. Não é nem assistência médica como existe, por exemplo, nos países europeus, em que o governo dá plena e ampla assistência médica. É um arremedo de assistência médica, mas mesmo essa assistência médica, o Donald Trump não quer. Isso está na base deste problema. Passo a palavra a vocês. não, eu queria saber, antes de mais nada, se aqui no Brasil também existe algo equivalente ao shutdown. Eu não sei exatamente o que é shutdown. É quando o governo não tem dinheiro para Não tem administrar dinheiro porque o o orçamento não próprio é país. aprovado. O governo basicamente não tem dinheiro porque o budget, o orçamento não é aprovado. Então o governo não pode despender o que não tem Aí para Não assinatura. pode tudo, né? pagar, por exemplo, os controladores de voo, É, que dependem desse dinheiro. Então, eles vão trabalhando sabendo que futuramente eles vão receber os atrasados. Agora, é uma situação Quando? É, caótica, né? mas no E que já momento, aconteceu no governo Trump, de 2000 de 2018 a 2019, e deu um prejuízo monstruoso também para o país. e no pois é, momento, eu estava querendo saber exatamente o que é isso, porque eu acho que tem muito telespectador, tem muito espectador que esteja nos acompanhando, aquela multidão que parece a torcida do Flamengo,
gente que não sabe o que é Que não shutdown. sabe, pois é. Então, era importante Eu, sermos didáticos para dizer a eles o que é um É o shutdown. fechamento, é o fechamento das Não, comportas da Bolsa Governamental. É o isso. fechamento da É. Bolsa Governamental. E o Donald Trump está aproveitando isto agora para demitir ainda. Ele já está demitindo diretamente. Ele não está nem, como a Marcelina acabou de falar, deixando que essas pessoas fiquem trabalhando na expectativa de serem pagas quando o orçamento afinal for aprovado. Não, ele está aproveitando para demitir diretamente as pessoas. E está mandando, e está colocando nos e-mails do governo, veja bem, essas pessoas estão colocadas no momento em licença, não podem trabalhar. Né? Então, ele está colocando no orçamento, se as pessoas, no orçamento não, nos e-mails, se, por exemplo, alguém envia um e-mail para o Departamento de Educação perguntando alguma coisa, entra uma mensagem do governo dizendo: o Departamento de Educação está fechado por culpa dos democratas. Está entendendo? Quer dizer, ele está assintosamente provocando uma situação em que quer culpar os democratas. Eu quero passar, tudo isso faz parte desse projeto. O que está acontecendo nos Estados Unidos no momento é uma tentativa de implantar um regime de extrema-direita, como existe na Hungria com Viktor Orbán, como existe Uhum. na Itália com a Meloni, né? Malone, Isso. é. É. Entendeu? É isso o que está acontecendo nos Estados Unidos no momento. E sem falar que ele está reclamando da barriga dos generais e dos almirantes. Bom, aí nós entramos. Isso é ridículo. É, Fizeram uma. Esse cara, esse ministro aí da guerra, trouxe gente da Conchinchina, e as pessoas temendo que fosse alguma coisa de alguma coisa grave, alguma guerra, e para dar uma dura nos generais, dizer que eles têm que perder a barriguinha. é, E é, a o- barriga do Trump, como é que faz com ela? olha, Não é? É é o mais barrigudo de todos. mas exatamente você tem toda a razão. É o Pete Hegseth. Eu já não sei no momento se nós estamos diante de uma tragédia grega em 4 atos e 5 apoteoses, ou de um Uma dramalhão, pantomima, estamos diante de uma pantomima. ou de uma comédia pastelão, daquelas do Gordo e o É mais para aí, Magro. eu acho. Tá entendendo? Oscarito e Grande Os Otelo, três essas coisas. patetas, tá entendendo? Ou as chanchadas da Atlântida, porque o que houve, essa reunião foi de um ridículo atroz. A Celina tem toda a razão. O Peter Hegseth, que aliás é um ébrio, todo mundo sabe que ele é um alcoólatra, fez lá todo bonitinho dentro do seu terno, tal, mandou chamar generais e almirantes do mundo inteiro, uma despesa imensa. Nesse momento em que o governo diz que quer fazer economia, Pois é. gastou uma fortuna para trazer general de tudo que é lugar do mundo, que os Estados Unidos têm bases militares espalhadas pelo mundo inteiro, para fazer essa palestra. E ao final dela disse o seguinte: e quem, uma coisa gravíssima, ele disse: abandonem as convenções de Genebra de tratamento humano. Em casos de guerra, nós estamos aqui para ganhar e não para obedecer às convenções de Genebra de tratamento humano contra os combatentes. Então, ele diz o seguinte: e se não concordarem com o que eu estou falando, peçam demissão de seus cargos. E depois de tudo isso, de dizer que eles estão obrigados a fazer ginástica para não serem barrigudos, entra um barrigudo, o Donald Trump, que sempre usa aquele terno, está sempre de terno, bem folgado, e inclusive sempre que pode, mesmo quando não está muito frio, ele põe como é que eles chamam? Um sobretudo bem comprido, para dar uma ideia de ter uma aparência mais esbelta. Um gordo com uma bunda enorme, tá entendendo? E não faz ginástica nenhuma. O Donald Trump tem horror de exercícios físicos. Mesmo quando ele joga golfe, ele vai no carrinho de golfe, ele nem anda de um buraco para o outro. É o que eu falo, não sei se é dramalhão ou se é chanchada o que está acontecendo no momento. Olha, É verdade. Eu pessimamente acho que ele tem comparando, medo de entrar lembro a de pé no situação buraco. daquele Pedro Guimarães, que era o presidente da Caixa Econômica, da Caixa, e botou todo mundo para fazer ginástica. Não vais lembra disso? Os funcionários Lembro, tinham que lembro, lembro, começar o lembro, trabalho lembro. fazendo ginástica. E esse cara, no final, foi denunciado por Corrupção, abusar de mulheres, não sei o quê. Então, assédio, né? são todos Assédio. uns Ele loucos, foi, né? foi assédio. Ele É. foi processado por Assédio, assédio. Assédio. exatamente. É Assédio É. verdade. sexual. Assédio É verdade. sexual. É. Eles devem ter se Aliás, baseado naqueles antigos costumes chineses. Quando eu estive na China em 1974, 5,
às 8 horas da manhã parava tudo para os chineses fazerem ginástica. E eles faziam ginástica onde eles estavam, de bicicleta. Aí parava a bicicleta, se a gente estivesse na Avenida Presidente Vargas da China, ele parava a bicicleta e fazia ginástica. Era uma cena muito curiosa, porque parava tudo e todo mundo ia fazer ginástica. É Olha provável só, que o presidente da Caixa tenha se inspirado nisso. Agora, talvez, né? Quem sabe? Não, mas ele é contra os comunistas, então não pode ter sido essa a inspiração dele. Olha, eu eu queria gostaria fazer que um reparo você. aqui, eu queria fazer um reparozinho Diga. curto aqui. É o seguinte, a gente tem que falar sobre essa história do metanol. Ah, eu ia É falar uma sobre coisa isso. curiosa, Ah, pois é, sim. é uma coisa curiosa, porque de 2020 a 2024 foram descobertos 80 destilarias, foram descobertas 80 fábricas clandestinas de 2020 a 2024. 80 fábricas clandestinas Nossa, foram descobertas. Quer dizer, deve haver muito mais, porque se elas são clandestinas, elas estão ainda aí clandestinas. Essas 80 deixaram de ser clandestinas porque Porque foram foram descobertas. descobertas. Mas tem muito mais por aí clandestino. E a mas situação até então eles não faziam essa baixaria de botar metanol e sair matando gente, né? Agora eles estão pegando pesado demais. Quer dizer, são Quem essas que teve facções essa ideia criminosas. de jirico, né? De fazer, falsificar, falsificar bebida estrangeira, isso sempre existiu. Agora, sempre. falsificar com elementos que matem e deixem as pessoas cegas, isso realmente é de uma crueldade. Eu não Não sei sei se se eles isso estão se vem. surpreendendo, se eles foram pegos de surpresa com É, isso, enfim, porque a mas gente eu nunca acho que ouviu isso falar vem. disso, de falsificação que matasse os consumidores, né? Como a gente está vendo agora, é uma coisa Eu acho que assustadora. na raiz de tudo isso está o PCC ou É, alguma quadrilha aí, Isso porque eu que- eles devem perfurar esses canos todos da Petrobras para usufruir, para retirar o álcool também, além do óleo, né? E talvez misturado com o óleo eles misturem com etanol e joguem isso para frente. O Ministério da Saúde, inclusive, soltou um alerta que hoje é manchete de jornal dizendo para que só tomar destilado se souber a procedência de onde está sim. saindo esse É. destilado. Porque é uma Agora, dificuldade para descobrir. só o Tarcísio de Freitas que acha que o PCC não tem nada a ver com isso, né? Ele, antes de ser perguntado, ele livrou a cara do PCC, vai saber por quê. O Que, Tarcísio enfim, ele cria problemas até para o próprio Bolsonaro. Depois que ele saiu daquele encontro com o Bolsonaro segunda-feira, o Bolsonaro passou mal, retomou os soluços, teve vômito, teve diarreia, teve diabo a quatro. E a matéria diz isso. Depois que o Tarcísio saiu do encontro com o Bolsonaro e tal, Bolsonaro passou mal. A gente tem a impressão que foi o Tarcísio que fez o Bolsonaro passar mal. bom, Agora, eu nesse momento eu estou muito indignada porque eu estou vendo uma matéria da Folha de São Paulo, porque de repente o Paulinho da Força, que foi escalado pelo Hugo Mota para fazer uma vaselinagem do tal da PEC da dosimetria, ele deu uma sumida. Então, a Folha de São Paulo está dando uma matéria dizendo que ele está fazendo, o Paulinho da Força está costurando um acordo com o Centrão para transformar os 6 anos e 10 meses em regime fechado, que o Bolsonaro cumpriria, em de 2 a 3 anos de regime fechado. E aí o Bolsonaro não quer regime fechado. Ele não fez nada que mereça isso. Ele quer ficar preso em casa e olhe lá. Isso nas internas, né? Então, gente, é uma coisa muito louca. Todo esse julgamento que a gente viu, cheio de recheado de provas e tudo, uma coisa feita com a maior seriedade, agora vira papo de anistia, anistia para pacificar. Só que em 1979 foi feita uma anistia para pacificar as pessoas que eram perseguidas porque lutavam pela democracia. Agora eles querem fazer uma pacificação pelas pessoas que lutavam contra a democracia, que é uma causa pétrea da Constituição. Então é uma coisa. E aí fica se discutindo isso como se fosse uma coisa muito, muito normal, muito natural. Eu estou completamente indignada com isso que eu estou Danilo, acabando de ver. você falou uma coisa que é muito importante e me lembra de um outro fato. Essa palestra do Pete Hegseth e do Donald Trump, alguns generais já mais ou menos se manifestaram discretamente,
dizendo o seguinte, uma coisa muito importante. Nós não prestamos uma a declaração de apoio de lealdade ao presidente da República. A nossa lealdade é à Constituição do país. Isso é uma coisa, isso você falou da causa da democracia da Constituição, esse é o compromisso dos generais, almirantes, em suma, dos militares, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, né, das forças militares nos Estados Unidos, e o Donald Trump está tentando se apossar, né? Ele já agora está usando os militares como polícias das cidades, prendendo gente. Ele está tentando subverter totalmente a Constituição. E outra coisa muito importante que vem acontecendo é o seguinte: acaba de sair aqui, eu estava assistindo na televisão, na CNN e na BBC de Londres, acaba de acontecer um novo ataque dos Estados Unidos a barcos da Venezuela. Mataram mais não sei quantas pessoas, 4 ou 5 pessoas. E o Maduro já disse que há aviões da Força Aérea dos Estados Unidos sobrevoando o espaço aéreo da Venezuela. Então, eu não tenho nada para defender o Maduro, não estou aqui para defender o Nicolás Maduro, mas está Sim. ficando claro que o governo de Donald Trump, eu repito, o governo de Donald Trump, eu não falo o governo dos Estados Unidos, o governo de Donald Trump está armando uma invasão na Venezuela, está armando uma invasão em um país da América do Sul, no nosso continente. E eu quero saber se os outros países da América do Sul vão ficar absolutamente apáticos diante do que vai acontecer. Indiferentes. Muda. É. Vai Ricardo, acontecer uma invasão da Venezuela. eu queria saber Bom, só. e o que a Venezuela tem? É, Petróleo para caramba, né? É Então o tá país na com cara as de que ele maiores está reservas interessado. de petróleo do mundo. E outra coisa Pois é. importante, uma das coisas desse projeto 2025, veja bem como é que as coisas se casam. Um dos pontos desse projeto 2025 é abandonar por completo as fontes de energia limpa e passar a explorar mais e mais o petróleo e os combustíveis fósseis. Isso está no projeto 2025. Tudo isso fica tão claro que eu não sei como as pessoas não saem na rua bradando. Estou aqui. Isso é o que está acontecendo. Abram os olhos. o que Pois é, acontece eu é o tenho. seguinte, na minha opinião, o Trump, como parece que é um jogo que ele faz com frequência, está apertando a garganta da Venezuela para que o Maduro faça um acordo com ele em cima da produção de petróleo lá na Venezuela. E, olha, Deve eu ser vou alguma parar de coisa por aí. bombardear É. e você deixar para os Estados Unidos aí as 18 refinarias que você tem aí em Caracas. Ó, volta. Eu acho que é isso. Agora, outra pergunta que eu quero fazer é a seguinte: algum de vocês tem notícias sobre o encontro que o Trump prometeu ter com o Lula essa semana? Não soube de Não, mais essa nada. semana não vai rolar, até porque a situação está dramática com o orçamento dos Estados Unidos, mas eles estão avaliando em fazer um encontro no fim de, acho que 26 de outubro, na Malásia, que eles se encontrariam lá por outros motivos, e aí esse encontro aconteceria. Foi a última notícia que eu vi, Tem que que ser um aconteceria no encontro, dia 26 de outubro lá na Malásia. tem que ser um Lima. encontro muito bem planejado para evitar que o Trump humilhe o Lula. Repito o que eu já venho falando. É, Se é. puder, ele vai Não, dar o Zelensky em cima assim do Lula. E assim como Não ele vai, está não vai. no Não petróleo da vai. Venezuela, ele está interessado nas nossas terras raras, né? Então é bom que eles se Mas sabe de preparem bem uma para a coisa? partida que vem As, pela frente. as pessoas falam em terras raras, o Novaes se lembrará disso. Eu me lembro, eu era garoto. No Brasil, já na década de 40, havia exportação de terras raras, só que elas tinham outros nomes, outro nome. Eram as areias monazíticas do Espírito Santo. Não vai lembrar disso? E quem estava nesse projeto de exportar areias monazíticas que eram usadas para a produção de urânio era o famoso Augusto Frederico Schmidt, poeta e também Sim, empresário. Eu me lembro dessa história. Hoje falam em terras raras. Naquela época eram areias monazíticas e era em Guarapari, no Espírito Santo, que havia grandes reservas de areias Só, monazíticas. só havia no Espírito Santo, mas em lugar nenhum do Não, Brasil. não, não, havia, mas as pessoas não Na sabiam época, naquela época. claro, não sabia, evidente. Mas eu não era mas nascido agora na época, encontraram, não. esse ano, encontraram reservas assim em volumes monstruosos, no bom sentido, na Rondônia. E até então o Que Brasil óbvio. era o segundo maior É o segundo. detentor de terras raras, depois da China. Mas depois dessa descoberta da Rondônia, não foi feita uma nova avaliação
que pode ser que a gente tenha até subido para o topo, porque Mas, é um de volume qualquer maneira, boçal que eles têm é, lá. de qualquer maneira, eu Agora, verifiquei isso outro dia. Pelo menos em segundo lugar nós estamos. Agora, a Celina falou aí da anistia em 1979, isso me faz voltar à década de 1970. E eu queria lembrar aqui que em 1970 havia uma ligação muito estreita de política e futebol no Brasil, com a disputa da Copa do Mundo. Foi a época do ninguém segura este país, da propaganda do governo. Vocês lembram disso? claro, do Brasil México, ama e odeio também, né? É, ame ou deixo. É verdade, é, da época do Médici. Você sabe que em 1970, eu sei que você vai falar sobre a Copa, mas é. foi o ano em que eu viajei com o Botafogo exatamente para o México, em janeiro. E Eu me joguei lá lembro. futebol no Estádio Azteca. E Quando você marquei o começou a Paulo César trabalhar no Ruiz. Jornal do Brasil. É? Você começou a trabalhar no Jornal do Brasil. Foi, exatamente. Eu fui efetivado. Eu entrei para o Jornal do Brasil no início, final de dezembro de 69, 70. Eu fui efetivado e fiquei lá na cozinha, aturando os seus e-mails aí, ou seus e-mails, não, porque eu não tinha e-mail na época, aturando os seus textos, Eram telegramas. telegramas. Era. Você sabe que em 1965 eu fiz uma excursão à Europa com a seleção brasileira e eu, a 1 hora da madrugada, estava na central de telegramas de Moscou, na União Uau! Soviética, e me deparei com dois jornalistas brasileiros muito conhecidos, por sinal, Janos Lengel e Achille Chirol. E era de telegrama, a gente passava telegramas dos lugares mais estranhos do mundo. Era assim que as É notícias verdade, é chegavam. verdade. Eu me lembro que quando eu fui em 70, quer dizer, eu nunca tinha viajado com delegação de futebol, assim, uma viagem oficial. O Odemário veio me ensinar como é que eu deveria procurar uma agência da United Press e como é que eu deveria trabalhar em cima do Telex, que eu não tinha a menor ideia dessas coisas, pô. É, o Dava Telex aquele foi um barulhinho do trem de Telex, né? condução. Agora, mas como eu falei outro dia, naquela Copa de 70 discutiu-se muito, não é, se Pelé e Tostão podiam jogar juntos. Você lembra disso, né? O João Saldanha tinha escalado o Tostão junto com o Pelé, o Tostão teve um problema no olho, o João Saldanha foi demitido, assumiu o Zagallo não queria de jeito nenhum botar o Tostão ao lado do Pelé, o presidente da República, o Médici, queria escalar o Dario. Brasil Maravilha, o Dadá Maravilha, e aquela confusão toda, e afinal o Brasil foi para a Copa do Mundo levando o Dadá Maravilha, mas afinal quem jogou mesmo foi o Tostão. Agora, nessa discussão, as pessoas esquecem um fato muito importante. Eu falei aqui na semana passada e vou repetir: o técnico que na realidade lançou Tostão ao lado de Pelé foi Vicente Fiola, ninguém fala disso. Foi em 1965, em um amistoso na Suécia, o Brasil ganhou esse amistoso 3-2. Tostão fez 2 gols e o Gerson fez um, e o Pelé não fez nenhum. E as pessoas não sabem disso, mas foi o Vicente Fiola, que depois foi demitido, nunca mais voltou ao cargo, o homem que lançou a dupla Pelé e Tostão no futebol brasileiro. Mas vamos lá, nós temos Fantástico, aí 3 maravilha, minutos pela frente. fantástico. É verdade. Aham. Não, eu queria saber o seguinte, já que nós estamos falando de placares aí, 3-2, 2-0, eu gostaria de saber o que vocês pensam sobre esse placar de 493-0, que é a situação Maravilhoso, da maravilhoso. aprovação, da aprovação da, da questão do título, Da da isenção a isenção quem do imposto paga de renda, 5.000 reais de imposto. É. quem paga até 5 mil. Eu acho que nunca houve no Congresso Brasileiro um placar desses, Uma unanimidade. 493-0, uma unanimidade. E a gente sabe, inclusive isso está numa coluna do jornal hoje, que muitos desses bolsonaristas votaram a favor por causa das passeatas de domingo passado ou retrasado, sei lá, ficaram com medo das ruas. Do 21 de setembro. Foi 21 de setembro. Ficaram com medo das ruas, e isso é votar contra o povo. Eles não tiveram jeito, tiveram que Tiveram, claro, votar a ficaram favor, todos, porque não com tinha perdão da má palavra, alternativa. com perdão da má palavra, ficaram todos encagaçados. Eles não acreditam Exatamente. nisso, mas não votaram, porque, sabe, ficaram com medo do povo, com medo das ruas, pô. Mas E eles teve 18 que não estavam lá, que não foram lá, que também vão ficar mal com o povo, porque não estavam também. lá É presentes para preciso votar. revelar o nome desses 18 aí. Um deles é o Dudu Bananinha, né, que está passeando Dudu lá nos Estados Bananinha, Unidos. o
Como é o nome do Novaes? O traidor, né? Calabar. Nosso Calabar, Calabar, o exatamente. E tem Calabar um de grupo de bolsonaristas. 2025. Tem um grupo de bolsonaristas lá no Congresso que está querendo arranjar um jeito de evitar que a cassação de mandato do Bananinha ou do Ed Calabar aí. E isso é uma vergonha, porque se eles É uma conseguirem vergonha. fazer isso, se eles um cara que está 7 meses falando mal do seu próprio país e comprometendo aí as taxações, comprometendo aí a vida do Alexandre de Moraes, enfim, causando esse desencontro todo, se ele conseguir ser anistiado dessa cassação, vai ser uma vergonha nacional. Muito bem. É. Agora, um último assunto, rapidamente, antes que a gente termine. Eu acabei de ver também na televisão que o Trump acaba de dar um ultimato a Hamas, dizendo que ou aceita o seu acordo de paz ou Uhum. prepare-se para o O pior, né? pior. Bom, É. agora é o seguinte, é a primeira vez que eu tenho conhecimento em que na história é feito um acordo de paz em que uma das partes só é ouvida depois que o acordo de paz é feito. Tá entendendo? Porque o Hamas só está sendo ouvido agora. Eu não tenho nada aqui para defender o Hamas, mas é uma coisa curiosa. O Hamas está sendo ouvido agora para se pronunciar sobre o acordo de paz. Agora, o acordo de paz saiu de uma conversa do Donald Trump com Benjamin Netanyahu na Casa Branca. Que E ferra eles. o Trump vai Bom, também não conversar defendo, não, mas hein? o acordo obviamente ferra eles. Hein? Mas nem precisa de acordo de Provavelmente não vão paz, né? aceitar. Mas Não, nem eu não precisa de sei se vou acordo de aceitar, paz. não, mas é uma coisa curiosa. No máximo, o Trump deve ter telefonado para um daqueles sheiks lá da Arábia Saudita ou do Catar, tal. Mas Hamas, que é a parte que está em guerra, Hamas. A gente chama aqui Hamas, de Hamas, Hamas. Hamas, Jamais, jamais. Hamas, a parte que está em guerra, não foi ouvida nem cheirada. Ela foi comunicada que houve um acordo de É, paz. é, E é. até domingo, se eles não aceitarem, vem bomba aí pela frente. Vamos ver o que vai Se acontecer. você quer a isenção Pensa que desses tivemos caras, tempos engraçadíssimos. Kevin, você quer a isenção desses caras, porra? Eu acho que o responsável por tudo isso é o cara que quer ganhar o Prêmio Nobel da Paz, que é o Trump. Se o Trump É, não está por trás do Netanyahu, não é, aconteceria esse genocídio que está ocorrendo e que está revoltando o planeta inteiro. é. Olha, Mas eu hoje sobre estava isso o Trump não conversando. disse até hoje uma palavra. O Trump não disse uma palavra até hoje sobre essa questão do genocídio. Quer dizer, todas as organizações mundiais estão dizendo, a Corte Internacional de Justiça, entre outras, a ONU, entre outras, há genocídio. O Trump não diz uma palavra. Mas, amigos, Não, é, acabou. Não, o Trump está de olho no uso imobiliário de é Gaza, transformar né? Gaza na Riviera do Oriente Pois é, Médio. É pois isso. é. É. Ficamos aqui, então, até a próxima semana. Um abraço para vocês, um abraço para o Bom fim Novaes, de um abraço semana aí para para o vocês. Bom fim de Grande semana. abraço para vocês. Tchau, tchau, Celina. Tchau, Zé Inácio. Até, Tchau. até.